Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Lotérica sem sorte. Assaltantes roubam dinheiro dos caixas. O lugar estava cheio de clientes quando os 3 bandidos chegaram armados. Posto de saúde sem médicos. Mais de 5.000 moradores da Zona Norte de Porto Alegre estão sem atendimento no bairro Rubem Berta. Atraso em obras causa dificuldades no ensino. No litoral norte, estudantes dividem o espaço do pátio da escola com operários de uma obra interminável que já tinha que ter sido inaugurada no ano passado. A crise nas universidades federais. Confira hoje o que deve acontecer na URGS e UFPEL com o corte de 30% nas verbas anuais. E ainda a estreia do Momento Agro com Alessandra Bergman. Todas as terças-feiras, ela vai falar sobre o que acontece na agricultura e pecuária do Rio Grande do Sul e como isso nos impacta. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A notícia é triste, repetitiva e mostra a incompetência dos nossos governantes. Mais de 5.000 moradores da Zona Norte de Porto Alegre estão sem médicos. As 2 profissionais que trabalhavam no posto do Rubem Berta saíram e até agora não houve substituição. Há 3 meses, Cláudia fez uma cirurgia e retirou o útero. Agora descobriu que a médica com quem fazia o acompanhamento deixou o posto. Preciso de acompanhamento, né? Preciso de medicações, que eu estou fazendo dores, que isso não pode ser normal, né? Qual é as providências que vão tomar para nós as médicos? O que vão fazer para a gente poder ter alguma coisa? A Unidade Básica de Saúde Domênico Feoli atende mais de 5.000 moradores do bairro Rubem Berta. É um transtorno para a gente, está sendo bem difícil, bem difícil. Eu perdi a minha vizinha também, o meu vizinho estava mal, queria vir no posto, não tinha médico. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, este é o único posto que está sem médicos aqui na capital. As 2 profissionais que trabalhavam aqui tinham contrato até outubro, mas deixaram o programa Mais Médicos na última semana. A população foi pega de surpresa. Eu tive que vir de madrugada, arriscando minha vida, da minha nora, para tentar uma ficha, conseguir, mas aí no dia não tinha médica, né? Foi cancelada. Os serviços de vacinação, enfermagem e distribuição de medicamentos continuam funcionando. A Prefeitura diz que já abriu o processo seletivo emergencial e que os médicos serão repostos a partir da próxima semana. A gente pede um apelo que ajudem, pelo menos na saúde da população, já que o resto a gente não pode contar com mais nada. Queremos médico, o posto está aqui aberto, só com enfermagem. Precisamos de médico. Até a chegada dos novos profissionais, a Secretaria da Saúde orienta que a população procure a unidade Assis Brasil caso necessite de atendimento médico. É óbvio que vai precisar de atendimento médico. Eu não entendo como é que a Prefeitura não tem um plano reserva. Não tem uma série de médicos que, nesse momento, possam ser deslocados de um posto para outro emergencialmente, para dizer o seguinte: olha, esse posto aqui tem 4, 5 médicos, nós vamos deslocar um de vocês lá para o Rubem Berta para atender no Rubem Berta. Ah, mas quem é que vai levar? Tem tanto carro da prefeitura? Ou então chama um aplicativo. Leva, traz, busca, mas coloca o serviço para a população. Não é possível que simplesmente os médicos cortem os contratos e a prefeitura diga o seguinte: espera, o posto vai funcionar só com enfermeiro. Não é assim. Não é assim. Ou se tem um plano B pronto para esse caso aí, ou se mostra a incompetência do serviço público. Quando 2 médicos saem, fecha o posto, fecha o atendimento médico. Não fechou o posto, né? A enfermagem está aberta, mas simplesmente se para de dar atendimento médico. Que isso? Não dá para organizar a situação de uma maneira que médicos sejam deslocados emergencialmente, tem que a população que paga altos impostos, por sinal cada vez mais altos em Porto Alegre, né? Seguir sofrendo com a falta de médicos. A prefeitura não se mexe nesse caso, não faz nada para suprir uma vaga que é absolutamente necessária. Que isso, né? Tá na hora de se mexer e parar com esse noticiário, que é infelizmente recorrente, repetitivo, a incompetência na gestão pública.
Um caso absurdo no litoral norte. Alunos de uma escola têm que dividir espaço com operários por conta de uma obra que já foi adiada várias vezes. É outra incompetência, né? Obra no Brasil é o seguinte, obra pública. Quando a gente imagina que ela vai começar, a gente sempre tem um atraso. E aí quando ela começa, bom, aí o atraso é infinito, né? A empreiteira já recebeu 2 notificações do Estado por conta do atraso. Mas o que adianta? A obra está atrasada e os alunos sendo prejudicados. São pelo menos 420 estudantes aprendendo, justamente no ambiente escolar, uma lição que criança nenhuma deveria conhecer, a do descaso. Os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Erlita Silveira Teixeira, em Cidreira, dividem há meses o espaço com os operários que trabalham na reforma do refeitório. Só que as obras já deveriam ter sido concluídas há muito tempo. Chegou a um ponto que realmente prejudica e atrapalha tanto a parte do aprendizado do aluno, quando as condições para te desenvolver uma boa aula, um bom trabalho, né? A reforma, que começou em julho de 2018 e já teve a data de entrega revista pelo menos 4 vezes, deveria ter sido entregue no início de abril. Dessa vez, a falta de andaimes fez com que o prazo fosse prorrogado para o final de maio. Conforme a Secretaria Estadual de Educação, a direção organizou a execução dos serviços de maneira que não atrapalhe a rotina das aulas. Como a escola tem uma estrutura muito grande, nessa parte não foi nada tão difícil assim, porque nós isolamos toda a parte onde o pessoal das obras estão trabalhando, os alunos não têm contato lá, não oferece risco para as crianças lá naquele local. A empreiteira já foi notificada pelo governo estadual pelo descumprimento do prazo e pode ser multada. Aliás, esta é a 2ª notificação recebida pela empresa por parte do Estado. Só que a obra atrasada não é o único problema que a escola vem encarando nos últimos tempos. Em todo o ano letivo de 2018, os alunos ainda enfrentaram a falta de energia elétrica. Por isso, durante cerca de 2 meses, as aulas só foram realizadas conforme a entrada de luminosidade pelas janelas. A escola chegou a ser interditada pelos bombeiros por problemas estruturais. A boa notícia é que o plano de prevenção contra incêndios foi aprovado. Nossa expectativa é agora, final desse mês, receber a escola nova, toda em condições, em segurança para nossos alunos, o refeitório todo reformado, parte elétrica, os vidros da escola, as telhas, tudo. A escola vai estar praticamente em condições para os nossos alunos ter mais segurança e mais tranquilidade, até para nós desenvolver nossas atividades escolares. É por isso que o Brasil não consegue sair daquelas posições ridículas, horrorosas em nível mundial na questão da educação. A situação dessa escola estadual, a gente mostrou aí, horrível, né? Tem escolas até piores que essa. Mas também é o seguinte, o aluno sai da escola estadual, chega à universidade. Aí vai batalhar por uma vaga em uma universidade federal. Está lá contente e aí o que acontece? Corte de verbas. Confira mais uma reportagem a respeito do corte de verbas nas universidades, o impacto deles na educação. Hoje a gente vai mostrar a situação da URGS e da UFPEL. Ontem a gente lembrou a situação da Universidade Federal de Santa Maria. O corte engloba todas as universidades federais. Confira. Na maior universidade federal do estado, o corte nas despesas diárias chega a quase 50 milhões de reais e preocupa os alunos. Eu não sei onde é que eu iria fazer, em que outra faculdade eu iria procurar um curso de música tão bom quanto aqui. Estou preocupado, inclusive, esse semestre que vem vai ter aula com esses cortes, né? Como é que as universidades vão se ajustar? A estimativa da reitoria é que a partir do meio de setembro não haja orçamento para a manutenção básica da URGS. Faz 3 anos que nós temos o mesmo orçamento, ainda que as nossas despesas estejam aumentando, como aumenta com a inflação. Na URGS, o corte de 65% inviabiliza reformas do Instituto de Ciências Básicas da Saúde e no campus Litoral. O Clínicas, que é o hospital universitário, perdeu 4 milhões de reais, que seriam usados na obra de ampliação.
Além da URGS, outras 6 universidades e os institutos federais terão cortes. Na Universidade de Pelotas, o corte alcançou os 22 milhões de reais. Prejuízos à comunidade acadêmica e também aos serviços na área da saúde no município. E a universidade fechar as portas não significa só os cursos, os alunos, significa o nosso hospital, que é o único hospital aqui da cidade que é 100% SUS, significa os tratamentos para os pacientes com câncer, com HIV, as crianças e jovens com autismo. Então, é importante até que nesses momentos de crise a população conheça tudo que a universidade faz para uma cidade. A Bruna Osterman falou durante a reportagem dela, eu só quero frisar uma outra situação. Todo mundo está falando muito nas universidades federais, esquecendo dos institutos federais. Foi falado na nossa reportagem pela Bruna. Eu conversei com o pessoal do Instituto Federal de Charqueadas, de Educação de Charqueadas. O pessoal está assustado com o que pode acontecer. São jovens que estão sendo preparados nesse momento para o futuro desse país, que não sabem qual é o futuro deles, em função desses cortes. Então a situação que é grave nas universidades federais também é grave nos institutos federais de educação. E eu espero sinceramente que o MEC reveja essa situação. Não pode colocar todo mundo no mesmo balaio de gato, achando que todas as universidades são iguais no Brasil. Eles têm que ver quais são as universidades que têm programas sérios, os institutos federais que têm programas sérios, que cumprem o orçamento e que efetivamente os alunos estão saindo de lá bem encaminhados, com as notas altas, valorizando o dinheiro público que é investido neles. Não dá para misturar alhos e bugalhos, colocar todo mundo no mesmo saco, porque afinal de contas são bem diferentes as situações e os níveis de ensino nas universidades e institutos federais, Brasil afora. Foi sepultado no final da tarde um motorista de aplicativo morto dentro do próprio carro após deixar uma passageira. O crime aconteceu em Alvorada. Do cemitério ao local do crime são menos de 2 quilômetros. Já o tamanho da dor da família é difícil medir. Ele era um excelente guri, excelente pai, trabalhador. O único vício dele era trabalhar demais com os filhinhos dele. Na rua Fernão Dias, bairro Formosa, os moradores fazem as contas da violência. Marcas de freio, sangue. Há menos de um mês, como motorista de aplicativo, Luiz Fernando Dornelles, de 41 anos, entrou para a estatística. Segundo testemunhas, 2 homens estavam tentando assaltar aqui na região, quando abordaram o motorista, que quis fugir e acabou levando um tiro na cabeça. O carro, desgovernado, invadiu o terreno desta casa aqui, onde ele havia deixado a passageira. Os criminosos fugiram a pé e não levaram nada. A Brigada Militar acredita em tentativa de roubo ligado ao tráfico de drogas. Pode ser também uma estratégia da criminalidade, atrair a polícia para um determinado ponto que libera o local deles. A vítima não tinha antecedentes. Era casado, deixou uma filha de 1 ano. Mais um pai de família, mais um trabalhador que deixou a sua mulher, deixa a sua filha pequena aí, ó. A respeito da segurança pública, hoje o SBT e todos os veículos de comunicação do Rio Grande do Sul lançaram uma campanha sobre essa questão que é essencial para todos nós cidadãos que vivemos nesse estado, a segurança pública. O título da campanha é 1 segundo contra a violência. Você decide se ela avança. Nossa, eu nem acredito que já chegou o grande dia. Em 1 segundo, sua vida pode mudar. Neste tempo, você pode ser vítima da violência. O tráfico, a pirataria e o comércio ilegal financiam esta realidade. Ajude a quebrar este ciclo. Cada segundo que você diz não à indústria do crime é 1 segundo que pode salvar uma vida. A igreja lotada, toda a minha família, cada detalhe como eu sempre sonhei. E agora vai se realizar. O evento de lançamento aconteceu na sede da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, em Porto Alegre. Nenhuma guerra no mundo matou tanta gente que nem os crimes praticados, né, contra essas pessoas vítimas de homicídio no nosso país, no nosso estado. Então eu vejo que ela vem em boa hora. Há 2 anos, todos os veículos de comunicação se uniram para desenvolver o projeto. O trabalho foi liderado pela agência Martins e Andrade e também contou com as parcerias da produtora Lumière, Lupe Reclame, Estúdio Mitos e Super Agência de Modelos.
Parabéns ao Ayrton Rocha, todos envolvidos nessa campanha, e que a gente consiga colocar mais segurança na vida de nós cidadãos. Falando sobre o assunto de segurança, amanhã no SBT Entrevista, aqui no segunda edição, eu converso com Leonardo Fração, presidente do Instituto Cultural Floresta. O agronegócio é o esteio da economia brasileira. O Brasil hoje é um player mundial no agrobusiness. O Rio Grande do Sul, na soja, é o segundo maior produtor brasileiro. Todas as terças-feiras, Momento Agro com a Alessandra Bergman, aqui no segunda edição. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Felipe. Muito obrigada. Vamos falar de soja. O 2,4-D, que é um produto usado nas lavouras do Rio Grande do Sul, causa maravilhas, elogios de uma parte dos produtores ligados à soja, mas preocupação em outros setores. Felipe, esse produto, que é usado nas lavouras de soja para conter ervas daninhas, causou prejuízos milionários entre produtores de maçã, azeitona e uva por causa da deriva. Ou seja, quando o vento leva o veneno para lavouras de outras culturas. Isso aconteceu porque aumentou a área de frutíferas, assim como a área de soja plantada no Rio Grande do Sul, estreitando as fronteiras entre as lavouras vizinhas. Olha a comparação dessa foto. Me mostra na prática o que acontece. A lavoura de soja da esquerda é de uma que teve aplicação do 2,4-D. A da direita não teve. Percebe que o espaço de plantio cresceu inso, sujeira, e não cresceu a soja. Não cresceu a soja. Essa é a necessidade do uso do 2,4-D. Por outro lado, os produtores de frutas de 23 municípios pedem a indenização do que perderam e a suspensão da aplicação do defensivo para a próxima safra de soja. A situação foi parar na Justiça, com o Ministério Público abrindo inquérito. Já existem cursos do Senar RS, entidade de capacitação profissional, ensinando a controlar a deriva na hora da aplicação. Neles se aprende técnicas como controlar o tamanho das gotas aplicadas na planta, por exemplo. A produção agrícola hoje tem máquinas, tem tecnologia a favor, mas ainda falta o produtor se apropriar de informações. O momento é de os produtores buscarem o conhecimento individual para resultar no bem coletivo. É a história do ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar mais se todo mundo for estudar bem o que está acontecendo. E o Senar está aí para isso. É isso aí. Sucesso, volta semana que vem. Estaremos aí. Muito obrigada. Deixa eu falar de algo que eu adoro, boa comida. A Serra Gaúcha é famosa pela fartura e qualidade de sua gastronomia. E o galeto de Paolo faz parte dessa história. É a tradição de se reunir em volta da mesa com o melhor da culinária típica italiana da Serra e muita coisa boa para contar. O Di Paolo está presente em 3 estados, em 12 casas, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também em São Paulo. É o melhor galeto ao primo canto do Brasil, crocante por fora, macio por dentro, aquela delícia, não tem nada igual. E a sequência de pratos do Di Paolo? Tem sopa de capelete, saladas, massas e diversos tipos de molho. Tudo servido na mesa e à vontade. Di Paolo é fartura de pratos e de sorrisos há 25 anos. Visite o galeto Di Paolo mais próximo e aproveite a alegria à vontade. A gente volta daqui a pouco para falar com a Luciane Coleman sobre a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul. E ainda os detalhes sobre esse assalto que aconteceu em uma lotérica. Amanhã tem Mega Sena milionária. O lugar estava cheio quando os 3 bandidos chegaram armados em instantes. E a gente volta com um flagrante de assalto em uma lotérica no noroeste do Rio Grande do Sul. Boa noite, Luciane Coleman. Boa noite, Felipe. Como a gente viu ali nas imagens, a lotérica estava cheia, né? Até porque tem um prêmio aí de 170 milhões, né, da Mega Sena. Já fez a sua aposta, Lu? Ainda não, mas não? Olha... não, ainda não. Mas olha aí, nessa lotérica tinha pelo menos 16 pessoas que estavam ali na fila. Quando esses 3 indivíduos entram, né, anunciam o assalto, um deles chega inclusive a atirar, felizmente ninguém se feriu. Os assaltantes foram direto para os caixas e aí exigiram ali que as atendentes repassassem todo o dinheiro. Depois, olha o detalhe, Felipe, eles fugiram a pé.
Por sorte, 2 deles já foram presos pela Brigada Militar. Um deles tinha antecedentes. Chinelagem total, né? E esse assalto aí aconteceu ontem à tarde. Estava perto ali da lotérica Fechar, essa lotérica que fica ali no centro de Cruz Alta. Bom, Lu, uma outra situação, ainda bem que ninguém saiu ferido nessa questão, deu a lógica na Assembleia Legislativa, Lu. Repetiu, né, o que a gente já viu lá em abril. A gente teve, então, a aprovação dessa proposta por 39 votos a 13. E aí, esse texto, o que acontece? Ele abre caminho agora para a privatização aí da CE, da Sulgás e da Companhia Rio Grandense. Essa proposta deve ser promulgada agora essa semana. E o governo do estado já prometeu enviar até sexta os projetos de lei que autorizam e detalham a venda de cada uma dessas empresas. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos aí da novela das privatizações das estatais. O governador Eduardo Leite viaja para Nova York e Londres na próxima semana e nesse roadshow com investidores ele já deve falar a respeito aí de possibilidade, né, de investimentos privados nessas 3 empresas que serão privatizadas. Lu, a previsão do tempo. Então, Felipe, bom, por enquanto nada de friozão, mas olha, a temperatura fica bem amena. De olho então no mapa para ver como é que fica o tempo amanhã. Então, o dia começa com sol, mínimas ao redor de 10 graus em pontos da Campanha Sul e Serra. À tarde aumentam as nuvens, principalmente no oeste e noroeste, onde podem ocorrer pancadas de chuva. Até a noite, nebulosidade atinge todo o estado. Aqui em Porto Alegre, sol e nuvens, temperatura entre 14 e 24 graus. Na quinta, chuva, na sexta, mais chuva e no sábado deve começar a firmar. Por enquanto, são essas as informações, Felipe. Sábado firma, portanto, essa é a... Tá bem. Lu, uma boa noite pra você, até amanhã. Boa noite. Tchau. Mais notícias locais amanhã com o Marcelo Chemali, na sequência a Débora de Oliveira. Fique agora com o SBT Brasil. Tchau.